Olá, bom dia, boa tarde ou também boa noite, né? Eu sou o Everton Louva-a-Deus e esse é o vídeo 10 da série Ecos e Reflexões. Se você está chegando agora e não tem e não conhece, né, essa série Ecos e Reflexões nasceu agora após a minha última participação no mês de outubro de 2020, onde teve o evento online Inktober, onde a gente tem lá 31 temas e um desafio diário de fazer um desenho por dia, compreendendo os 31 dias de outubro. Por causa das mensagens que eu trabalho, é, as mensagens que estão inseridas no meu trabalho, além do desafio diário de desenho, eu sempre procuro trabalhar em cima do tema de forma que eu consiga passar uma mensagem. Os temas eles são muito aleatórios e esse que é o desafio que eu trabalho, né? Porque ele força eu a ter um pensamento mais rápido e num menor tempo, né? Que seria esse período de um dia. Essa série nasceu porque nessa edição de 2020, que foi a minha terceira vez participando, as mensagens tiveram um teor diferente, porque eu trabalhei somente com figuras humanas, né? Pessoas que fazem parte do meu convívio, professores, amigos, familiares, referências dentro da arte e de outras mídias, como o cinema também, que de alguma forma fazem parte da minha construção. Aí tiveram algumas mensagens que eu não consegui passar somente no papel, né? Então esses vídeos surgiram com esse intuito de estar transmitindo essa mensagem que não foi possível ser passada somente no papel, mas agora aqui através do vídeo, beleza? Esse é o vídeo 10 e a arte foi essa aqui, ó. Eu avisei nos outros vídeos, vou tornar a avisar aqui. Para que você tenha uma melhor visualização dessa arte, eu vou estar deixando o link dela para o meu Instagram na descrição, para que você possa estar indo até lá e tendo uma melhor visualização dela, vendo todas as outras 9 anteriores, também as outras que ainda restam, tal. Então vamos lá. O tema era esperança. Essa senhora aqui é a minha bisavó Efigênia. O tema era esperança e em todas as artes eu deixei um questionamentozinho para reflexão, né? E no caso essa aqui foi, você já deixou ela brilhar hoje? No caso a esperança. Para reforçar eu deixei um texto bíblico, que é o Salmos 42, versículo 11, que vai dizer assim: Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Primeiro, falando para vocês que é um pouco da Efigênia. Essa é minha bisavó, como eu já falei, né? Durante a minha infância, por ela morar em Minas Gerais, na cidade de Ponte Nova, eu tive pouco contato com ela assim durante o meu crescimento, né? A última vez que eu tinha estado com ela mesmo já tinha uns 7, 8 anos mais ou menos que ela tinha vindo até aqui em São Paulo para o casamento de uma prima minha em Mauá. Mas antes desse encontro, a última vez que eu tinha estado lá na casa dela foi quando eu tinha 6 meses de idade. Então eu não tenho aquela memória, né? Então após essa vez, nós estivemos indo, eu e meu pai, minha mãe e mais a minha irmã mais nova. A gente foi até lá na cidade de Ponte Nova para buscar ela para passar aqui com a minha avó o Natal e o Ano Novo
de 2019 para 2020. Então o plano era ela vir, passar esses dois dias, né, de final de ano e retornar. Só que aí entrou a pandemia. E por causa dessas restrições da saúde, tal, sobre viagens, tal, ela já era de idade, 88 anos ela chegou aqui, né? Tanto que ela teve o aniversário dela de 89 estando com a gente. Então, por causa dessa questão de não poder retornar, por causa dessa barreira sanitária que tinha, tal, nas fronteiras dos estados, tal, ela ficou aqui. E foi nesse período que eu pude me aproximar mais dela, né? O contato que eu não tive crescendo, assim, desenvolvendo, eu tive nesse tempo que ela ficou. Porque ela ficou de dezembro de 2019 a maio de 2020 aqui. Então eu pude ter um contato maior com ela e aprender muitas coisas. Da forma como ela vivia, sabe? Na descrição, quando eu coloco lá que ela é minha bisavó no Instagram, eu ainda coloquei assim, Efigênia. Aí eu coloco, modelo, 2 pontos, Efigênia, a bisavó mais style. Porque, nossa, meu, ela não... Se ela ia usar uma roupa, ela não gostava, não andava sem que, tipo, a meia estivesse combinando com alguma peça do resto do vestuário. Então, tipo, ela tinha essa preocupação. Aí eu, caramba, mano, a avó com 88 anos e tal, e tá se preocupando com combinar a roupa certinha, sabe? A gente vê muita piada, né, com os mais idosos, né, dizendo que anda com roupa de uma cor e não são todos. Não. A Efigênia era a bisavó mais style que teve. Então, ela ficou até maio aqui, né? E eu pude ter esse tempo com ela. Durante esse período, eu fiz outros desenhos dela antes desse, né? Que foi, vou estar mostrando aqui, ó. Esse. Esse aqui. E quando a gente foi levar ela lá em Minas, em maio, eu pude fazer esse aqui, ó, na casa dela. Dentro da sala, assim que entra na porta, já é a primeira parede, você já dá de encontro. E foi muito legal porque durante o tempo que ela estava aqui, nos primeiros meses da pandemia, eu pintei muito aqui em casa, inclusive eu vou até deixar o link aqui com a série de artes que eu fiz nesse período que eu estava aqui em casa. E a princípio parecia que eu estava meio que só pintando, né? E eu achava que não estava tendo nenhum efeito sobre ela, assim, né? Por causa por ela ser mais de idade, né, tal. Mas eu estava completamente enganado, porque ela estava observando, ela só não estava falando comigo, mas ela estava observando muito o que eu estava fazendo, as mensagens que eu estava trabalhando. Tanto que quando a gente chegou lá em maio e eu fiz esse desenho na casa dela, era engraçado porque os vizinhos passavam, aí eu estava fazendo um outro desenho num vizinho lá na casa dela, aí as pessoas passavam, nossa, que legal, tá? Porque não é comum ter grafite lá, né? Aí as pessoas passavam, nossa, que legal isso aí. Aí ela chegava, você achou isso aí legal? Vem aqui ver o que ele fez lá dentro. Aí
batia um sentimento assim de satisfação muito grande, né? Porque, tipo, são esses momentos da vida da gente assim que você olha e vê o quanto é importante, né? Você persistir, você continuar. Porque parece que a gente só se satisfaz quando é recompensado, sendo remunerado, né, com dinheiro. Mas não, quando você conquistar o carisma das pessoas, assim, é a maior recompensa. É igual quando... Lembro que uma vez eu fui para um evento aqui em Guarulhos e o evento era organizado, tal, na escola, tal, e a gente ia almoçar na escola, tudo. Mas se não tivesse o evento, a moça onde eu estava pintando o muro, ela já tinha oferecido a casa dela para que eu estivesse almoçando com ela, tal, cada meia hora ela vinha lá oferecer uma água, um lanche e tal. Então essa resposta é muito gratificante e quando eu vi isso vindo dela assim, nossa, você fica feliz pra caramba, né? E o porquê do esperança? Porque logo após ela ter retornado para casa dela, ela começou a sentir algumas dores estranhas, tal, e num primeiro momento não se sabia o porquê, a gente não tinha indício nenhum do que seria. Aí eu fazia os exames, aí não apontava nada, e sem vontade de comer, desanimada, tal, e foi passando. Depois de um outro exame que ela fez, foi diagnosticado que ela estava com um câncer na região assim do estômago. E ele estava se espalhando muito rápido, de forma que quando foi diagnosticado, já estava em um estado crítico que não dava para trabalhar, né, para reverter. Já estava num estado avançado. A gente não sabe por que nos primeiros exames não saiu de uma vez, né? Porque a gente sabe que o câncer, quando é diagnosticado no início, as chances de você vencer eles são bem maiores, né? Mas aconteceu isso. Então, o meu pai foi até lá, novamente, para levar a minha avó aqui para estar com ela nesse período, porque os médicos já tinham declarado que não tinha como reverter, né? Tinha só como amenizar a dor dela por meio dos medicamentos, né, tal, e tinha que aguardar mesmo o fim da vida. E nesse período eu estava aqui participando do Inktober, que foi em outubro. Aí, quando eu vi esse tema esperança, na hora me veio a imagem dela, porque no tempo que ela estava aqui, antes dessa questão da doença ser diagnosticada, de maio para trás, às vezes eu estava no banheiro aqui de casa, porque aonde é o banheiro da minha avó, e também é o nosso, o que acontece? Antes era um banheiro grande, aí meu avô foi e subiu uma parede e dividiu aquele grande em dois pequenos. Aí o de cá é o nosso e o de lá é o da minha avó. Então, algumas vezes eu estava lá no banheiro trocando óleo e eu escutava ela orando. E ela orando assim e a esperança que ela estava colocando em Deus assim, para que Ele abençoasse, que essa pandemia baixasse a poeira, para que ela pudesse estar retornando à sua casa, tal, porque ela estava com saudade de casa, tal. Não tinha o costume de ficar tantos meses longe de casa, né? E então ela estava fazendo esse pedido para Deus. Então, quando eu estava no dia 10 aqui e eu vi esse tema, eu falei, nossa, fui impulsionado assim, meu sentimento foi assim, eu não ia conseguir ir com meu pai na viagem,
mas então eu vou trabalhar com o que eu sei, né? Que é a mensagem, que é essa mensagem por meio do desenho e tal. Aí fiz o desenho, postei e pedi para minha irmã mostrar para ela lá. E aí a gente entra nesse texto que eu li. Esse Salmos 42. Que ele é assim, ele é dentro dos Salmos, ele é considerado um salmo didático, porque o salmista, no caso, é um dos filhos de Corá, que é uma das famílias que estava nesse serviço a Deus, né, como levita no templo. E esse salmista, quando ele escreveu isso, ele estava longe de casa, ele não estava realizando o seu serviço, ele estava em uma outra nação que tinha invadido Israel e levado eles cativos. Então, quando ele escreveu esse salmo, ele estava preso, longe de casa e com saudades de casa. E esse salmo, ele começa no capítulo 42, mas os estudiosos vão dizer que ele termina no capítulo 43, porque como o salmo é uma poesia hebraica, né, cantada, às vezes ele tem alguns possuem refrão. E esse Salmo 42, ele tem um refrão que aparece 3 vezes, que aparece 2 no 42 e uma terceira vez no 43. Então os estudiosos entendem que não se pode separar, né, já que eles compartilham do mesmo refrão, fazem parte da mesma composição. Então ele pode ser dividido em 3 partes. Dos versos 1 ao 5 do capítulo 42, fala da natureza dos anseios do salmista, o que ele estava sentindo, o que ele estava sentindo falta enquanto ele estava lá longe da sua casa. Do 6 ao 11, que é onde vai cair esse verso que eu li, no caso esse verso 11 é esse refrão: porque está batido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Esse é o refrão, do verso 6 a 11 do 42, né? E do 43, no 43, do 1 ao 5, vai ser uma oração dele por essa restauração, né? Desse ânimo que ele estava procurando ter. Então, ele estava longe de casa e o seu maior anseio era estar novamente na presença de Deus. Quando eu coloquei assim, você já deixou ela brilhar hoje? A esperança. No caso, a gente vê muitas vezes casos em que se coloca a esperança em coisas palpáveis e não, quando chega o momento de se agarrar a elas, a gente agarra até um certo momento, mas chega um período que ele não é mais suficiente. Então o salmista, em primeiro lugar, ele vem ensinar que a maior fonte de esperança para qualquer pessoa é Deus. Então ele fala assim, ó, do verso 1. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. É interessante que os estudiosos vão dizer que nesse lugar que ele estava, longe de Israel, no caso, ele estava cercado por montanhas. Por isso que é curioso ele usar essa figura da corça. Porque a corça é um animal que vive em regiões montanhosas e esse anseio que ela tem pela água é uma questão de vida ou morte. Porque
quando ela tem uma massa corpórea muito pequena. Isso, muito pequena. Então ela precisa constantemente estar se hidratando. Aí acontecem pelo menos três coisas, com três características que, 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 que falam dessa necessidade dela da água. Primeira, se ela não bebe água, começa a sair umas feridas no corpo dela, como se fossem umas rachaduras. E isso gera dor. Um segundo motivo dessas feridas, por causa da falta de água, ela começa a emanar um odor que chama a atenção dos predadores. Só que tem uma terceira característica acerca da água. Mesmo com essas feridas, mesmo causando esse odor, a corça ela não bebe qualquer água. Então, por exemplo, se ela estiver... digamos que ela está correndo lá no meio do solo rochoso, tal, procurando água porque está sentindo essa dor. Aí ela vê uma poça de água na chuva que teve noite passada. Ela poderia muito bem parar nessa poça e saciar a sua sede e curar-se. Mas ela não para. A corça é dotada de um olfato muito forte. No caso, ela consegue sentir o cheiro da água, né, que sai das nascentes. Então, quando ela está nessa busca por água, ela vai aonde a água está nascendo. Então, esse verso que o salmista expõe, ele está dizendo assim, a minha esperança está em Deus. E não é qualquer coisa que vai saciar essa minha sede. Eu preciso de Deus. E isso que vai sustentar. Aí o verso 2 vai dizer assim: a minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? 3. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então, ele vai contando acerca dessa sede que ele tem, que só vai ser saciada em Deus, e ele vai contando os problemas pelos quais ele está passando, essas afrontas, das pessoas dizendo para ele onde é que está Deus, tal. Aí, quando ele chega no verso 5, ele vai cantar esse refrão pela primeira vez, né? Porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Porque a esperança, ela tem esse poder. Quando a gente tem esperança, a gente tem capacidade de olhar para dentro de nós mesmos e nos acalmarmos. Então, se a nossa esperança está em algo palpável e que não dura, não vai ser possível se agarrar a isso, né? Não vai ser possível se agarrar. Aí, no segundo momento aqui, a partir do verso 6, ele vai começar a mostrar que mesmo tendo essa esperança, as coisas difíceis que ele estava passando não sumiram. E isso fala de uma verdade que nos rodeia, porque por mais que a gente esteja em paz, os problemas continuam aí. A diferença é que quando você está em paz, você não deixa
os problemas te derrubar. Por isso, colocar a esperança em Deus, que por um momento a gente não o vê, mas pode o sentir. E é esse sentir que vai sustentar, que vai te segurar frente às dificuldades. Porque ele vai dizer assim, ó, sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catatupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico. Uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, porque te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalharam-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Eu repito, por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então, ele vai mostrando a fortaleza que é você ter esperança, né? Porque ele cita aqui as terras que ele... No 6, porque sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Aqui falando da região onde ele vivia, onde ele nasceu, como que se trazendo à memória os campos verdes, quando ele andava livre, trazendo à memória a liberdade que ele tinha antes e agora está privado. Mas mesmo privado, é essa esperança que está sustentando ele, e ele pode olhar para dentro de si e falar: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. E eu quis passar essa mensagem para minha bisavó, mas na verdade quem foi confortado fui eu, porque quando meu pai chegou lá na casa dela, e ele chegou com ar triste, né, por ver a sua avó assim. Então a gente sabe o quanto o sangue suga das energias da pessoa, né, a aparência que a pessoa fica quando está em um estado avançado de câncer. Então ele entrou na casa dela com um olhar triste. Aí ela falou, olhou para ele e disse: não precisa ficar triste não, meu filho, não quero que você chore, porque eu sei para onde eu vou. Às vezes ele até voltou assim, eu fui para consolar, mas acabei sendo consolado. Porque a esperança, ela faz isso, né? Ela te dá paz, ela te dá calma, ela te dá essa segurança em meio aos momentos mais difíceis. E a fé cristã prega isso, né? Que a vida não acaba após a morte. Mas todos nós tememos a morte, né? Mas a nossa esperança está, porque a gente volta lá no livro do Gênesis, capítulo 1, onde vai estar escrito lá: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a gente crê que se no princípio criou ele os céus e a terra, tudo que tem um princípio tem um fim. Então a gente se apoia na esperança que ele colocou no capítulo 3. Após o homem desobedecê-lo e pecar, ele disse: da semente da mulher virá um que esmagará a cabeça da serpente, que foi o que tentou Eva e fez o pecado e a morte entrar no mundo. Então essa esperança nos sustenta. E foi acerca dessa esperança que a minha avó falou, que ela sabia para onde ela ia, porque por ter aceitado o sacrifício de Jesus, que era esse descendente da mulher que viria e esmagaria a cabeça da serpente. Então, eu enviei a mensagem para ela tentando mandar um consolo, e acabou que eu que fui consolado. E esse é um lado, mais uma face da esperança, né?
é que ela não faz bem somente para você, mas as pessoas podem ver através da esperança que te sustenta e serem abençoados. Então, foi isso. Esse é o vídeo 10 da série Ecos e Reflexões. Esperança. Você já deixou ela brilhar hoje?